Abrisse a Bíblia em Isaías 53, 3, ou acompanhar aqui no telão mesmo. Quero compartilhar algo que o Senhor ministrou essa semana em meu coração. E eu creio que Deus vai falar com você também, amém? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores e experimentados nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não deram-lhe nenhuma importância. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores. Amados, esse versículo está se referindo a Jesus. Está falando que ele foi um homem que foi experimentado de dores, foi experimentado de sofrimento, e um homem do qual ele não tinha nenhuma estima. Então, esse versículo de Isaías está se retratando sobre isso. Parece forte, né? Mas o nosso próprio Jesus, ele foi um homem experimentado de dores. Diga para o seu irmão, experimentado de dores. Então eu quero dizer para vocês, bem-vindo ao mundo real. E eu coloquei o título nessa palavra de coragem para ser vulnerável. Coragem para ser vulnerável. Parece, né, meio assim, mas é necessário a gente ter coragem para ser vulnerável. Porque o próprio Jesus, ele passou por momentos vulneráveis. Agora, o que vem a ser a vulnerabilidade? Está dizendo o título, né? Coragem para ser vulnerável. Pergunta ao seu irmão, o que é vulnerável para você? Mas espera aí, não vale dizer o que é vulnerabilidade, né, para o seu irmão, mas não vale dizer que é vulnerável. Eu quero ver o que ele vai te responder. Pergunta aí se o seu irmão está do seu lado. O que você acha que é vulnerabilidade? Ah, desculpa. O que significa, né, ser vulnerável? Aquele que pode ser atingido. Então, é a pessoa frágil. O que é muito frágil, o que pode ser ferido. Isso tudo é a pessoa que é vulnerável. A pessoa que foi experimentada de dores. E por último, aquele que tem poucas defesas. Então, isso quer dizer vulnerável. Mas espera aí, eu preciso de ter coragem para ser fraco, tecnicamente falando? Eu preciso de ter coragem para ser um homem e uma mulher vulnerável? Sim. O próprio Jesus, ele viveu esse momento. E Isaías está dizendo, né, que ele foi um homem experimentado de dores. Agora, vocês podem estar pensando, mas poxa, pastora, ser vulnerável numa época da qual as pessoas só se falam, né, em ser super-herói. Se nós pararmos para assistir um filme que tem herói, até o vilão também é um herói, não é verdade? Somente se você assistir o filme da Marvel aí, né? Hoje em dia até as crianças ficam fascinadas pelos vilões, porque até os vilões também se tornam heróis. Então, como ser vulnerável diante de uma sociedade hoje que mostra que você precisa ser o cara? Você precisa ser a super mulher, super homem. Se é isso que é nos impregnado nos dias de hoje, que nós precisamos ser essa pessoa muito forte, muito corajosa. Agora, você quer testar
fazer um teste que as pessoas, isso é tão impregnado na mente das pessoas, que elas têm que ser fortes, que elas têm que ser capazes, que elas têm que fazer isso, fazer aquilo, que elas têm que ser fortes. É só começar uma discussão. Quando eu falo de discussão, não estou falando de briga, não, tá, amados? Estou falando de se discutir um determinado assunto. De repente, um assunto que tem, né, 2, 3 lados, né, e aí começa a discussão. Faz o teste. A pessoa, ela quer sempre dar a palavra final. Ela quer que a opinião dela seja extremamente ouvida. Seja a opinião que no final ela seja aquela opinião exata. É porque isso é ensinado para nós. Somos ensinados que temos que ser melhor. Temos que ser maior, né? Porque senão, lá no meu emprego, não vai dar, né? Vão me engolir. Lá no meu trabalho, lá na minha escola, né? Tem que ser, mandar em tudo. É por isso, não tenho nada contra, né? Então, quero deixar meu esclarecimento aqui, tá, amados? Não tenho nada contra. Mas é praticamente isso que os coaches ensinam. Eles ensinam para você ser essa pessoa, ser o cara. Eles ensinam que você precisa de ser o centro, ser o centro de tudo. Ser aquela pessoa, você tem que falar para você mesmo que você pode, você é aquilo, você... Sabe, não sei se vocês já viram algumas palestras, mas é mais ou menos basicamente isso. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você. Isso vai de encontro ao evangelho que eu conheço. Sabe por quê, amados? Sabe quem tem que ser o centro de tudo nas nossas vidas? O Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou dizer de novo. Sabe quem tem que ser o centro da nossa vida? O Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus, ele entra no meu eu vou ser vulnerável. Mas uma vulnerabilidade dependendo do Espírito Santo. E é esse ser vulnerável do qual eu estou falando. Não é ser vulnerável para com os homens, para te dizer que você é fraco. É esse vulnerável para que deixar o Espírito Santo fale através de você. Você não seja o centro, mas o Espírito Santo seja o centro na sua vida. Amém? E quando o Espírito Santo venha ser o centro nas nossas vidas, o nosso eu tem que desaparecer. O nosso eu desaparece. E eu digo mais. O Espírito Santo traz à tona aquelas coisas das quais são as nossas mazelas. Mas Ele traz, não é para nos envergonhar, não. Ele traz para que a gente possa se derramar diante dEle e Ele jogar no mar do esquecimento. É nesse momento, diante do Espírito Santo, no centro das nossas vidas, que nós nos tornamos pessoas vulneráveis. Amados, agora eu digo para vocês, é preciso coragem. É preciso coragem para dizer: Espírito Santo, venha ser o centro. Venha tirar as minhas mazelas. Venha me limpar, venha me purificar. Porque no fundo, nós estamos sendo rodeados de uma ideologia de que nós somos muito capazes. Nós somos mesmos. Mas nós somos capazes no Espírito Santo. Nós temos que estar diante dele, dizendo que nós somos vulneráveis. Porque foi o que o nosso Jesus fez. Quando Ele está no centro, Ele nos limpa, Ele nos purifica.
nos tornamos pessoas vulneráveis, mas vulneráveis perante o Espírito Santo. Sabe por quê, amados? Quando isso acontece, nós temos o reconhecimento da plenitude de Deus em nós, ou seja, a graça de Deus em nossas vidas. A graça abundante das nossas vidas. E é desse ser vulnerável que estou te falando hoje. É essa proposta de ser vulnerável que eu quero trazer para você essa noite. O versículo que eu li diz que foi chamado homem de dores, familiarizado com o sofrimento. Jesus ele familiarizou ao sofrimento e ele permitiu isso. Ele que permitiu ser desse jeito. Aí eu me pergunto, e pergunto a você também, se nosso próprio Jesus, ele se permitiu ser vulnerável, ele se permitiu ser familiarizado com as dores. E nós? Será que nós estamos permitindo isso? Permitir ser vulnerável? Permitir se acontecer algo que nos causa dor? Deixa eu dizer uma coisa, eu não estou querendo fazer apologia nenhuma na questão de que a pessoa tem que ser o pobre coitado. Não me entenda mal, amados, não é isso. Não estou querendo dizer que nós temos que se sentir pobre coitado, se vitimizar. Não estou falando sobre isso. Até porque se vitimizar é uma escolha. Eu decido não ser assim. Nós temos que ser, sim, fortes. Temos que, sim, ser perseverantes. Mas entendendo que sempre Deus está no controle. O Espírito Santo no controle. Ser vulnerável não é ser rebaixado. Ser vulnerável é experimentar as dores como Jesus. Só que ele não se revoltou, não se desviou do propósito dele. Amados, olha que interessante. Quando a gente se sente vulnerável e deixamos nos permitir isso, não quer dizer que estamos nos rebaixando. Não quero dizer isso. E não queremos dizer também que é para a gente se revoltar diante das coisas, porque Jesus, ele não se revoltou. Ele experimentou todas as dores e ele fez o propósito que Deus chamou ele para fazer. Ele sofreu na cruz. Ele permitiu que o propósito de Deus se cumprisse. Muitas vezes, quando nós enfrentamos momentos de dores, nós esquecemos que Deus tem um propósito na nossa vida. Nós esquecemos que Deus tem um chamado em nós. E muitas das vezes nós nos desanimamos. Nós não permitimos que isso venha acontecer. Mas se nós olharmos para o nosso Jesus, nós vemos que Ele se permitiu ser esse homem de dores. Amados, o Evangelho não elimina a nossa dor. Mas a proposta do Evangelho é o Espírito Santo conosco em todos os momentos. Aleluia. O Evangelho não vai tirar a nossa dor. Mas o propósito dele é que diante de tudo, ele estaria conosco. Jesus, ele quando estava na cruz, ou antes mesmo, ele experimentou as dores. Mas o Espírito Santo estava ali presente com ele. Porque ele tinha um propósito para cumprir.
Muitas vezes nós esquecemos disso, porque as dores vêm e nós não nos tornamos vulneráveis diante do Espírito Santo, porque é preciso coragem para isso. E o nosso Jesus foi corajoso. O nosso Jesus foi tão corajoso que a Bíblia diz que ele chorou. Amados, ele chorou. É preciso coragem para chorar, sabendo que o Espírito Santo está no centro de tudo e cuidando de todas as coisas. É preciso coragem para entender quando vêm as dores e saber, Senhor, o Senhor foi experimentado de dores. Eu também posso, porque o Senhor é comigo. É o Senhor no centro e não eu no centro. Oh, aleluia. Em Jesus, superamos tudo, para que o nome dele seja glorificado. Amados, lembre-se disso. Quando superamos as coisas, não é por nossa força, não é por nossa capacidade, mas é porque Jesus, o Espírito Santo está no meio, e nosso Deus é preciso ser glorificado diante disso. O próprio Jesus glorificou a Deus quando ele disse o seguinte: está consumado, a obra foi feita. Quantos de nós podemos olhar e dizer assim: Senhor, está consumado, eu passei no teste. Eu deixei de ser forte, mas ser fraco diante do Senhor. Quantos de nós podemos orar e dizer: Senhor, eu quero ser um homem fraco, mas homem fraco para o Senhor. Entender que o Senhor é comigo, que o Senhor é capaz de cuidar de todas as coisas, para que a tua graça, a tua plenitude venha sobre a minha vida. Oh, aleluia. E agora que descobrimos que nós somos vulneráveis, porque, como eu disse, né, o ser vulnerável é ser fraco, ser sensível, né, tantas coisas assim. Quando nós descobrimos que nós somos vulneráveis, como nós vamos lidar com isso? Quando nós descobrimos que somos pessoas que estamos familiarizados a dores, como eu lido com isso? Querido, deixa eu dizer uma coisa. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Aqui nós vamos ter dores. Aqui nós vamos ter dificuldades. Aqui nós vamos adoecer. Nós vamos passar mal. Deixa eu falar uma coisa para você que é jovem, que está com a energia toda. Deixa eu dizer para você, você vai envelhecer. Bem-vindo ao mundo real. A gente quando eu sei porque eu já fui jovem. A gente quando é jovem acha que a nossa juventude nunca vai embora. Queria eu ter parado na minha juventude. Amados, mas não. Jovem, a sua juventude vai embora. Eu estou te falar, bem-vindo ao mundo real. Isso é começar a vivenciar uma vida de dores, amado. Sofrimento. Mas nós temos que entender que quando Deus está no centro, nós conseguimos passar por tudo isso. Amém? Deixa eu dizer para você, mulher. Bem-vindo ao mundo real. Você vai ter TPM pro resto da sua vida. Não pense que isso vai acabar. Sabe? Homens, não pense que você vai envelhecer e vai melhorar algumas coisas. Não.
Talvez hoje você é uma pessoa que é forte, que trabalha muito, porque você está ali ainda com energia para isso. Mas deixa eu te falar, os anos vão chegar e você não vai ter o mesmo vigor que você tem nos dias de hoje. Mas olha só, bem-vindo ao mundo real. Nós vamos ter que experimentar por tudo, passar por tudo isso. Vamos ter que experimentar, passar por dores. Mas eu digo para você, quando nós somos pessoas que entendemos que o Espírito Santo tem que estar no centro, nós temos coragem para ser vulneráveis e passamos por todas essas coisas. Porque é diante dele que nós vamos apresentar a nossa vulnerabilidade. O próprio Jesus poderia ter aberto mão de ser vulnerável. Ele também era Deus, mas ele resolveu ser vulnerável. E nós? Por que nós não podemos ser? O que nós temos de diferente? O próprio Jesus podia ter aberto mão disso, amados, mas ele não abriu. Ele aceitou ser vulnerável e aceitou, e o Espírito Santo conduziu tudo. E agora, por que o nosso Jesus, ele conseguiu ter poder na vulnerabilidade? Porque o Espírito Santo estava com ele. O Espírito Santo está comigo, está com você em todo o tempo. Mas uma coisa mais importante ainda é que Jesus era humilde. Pergunta para o seu irmão, você é humilde? Amados, aí é um outro paradigma também. Não é essa humildade que eu estou falando, não, que muitos mostram aí. Nossa, fulano, pobrezinho, né? Como é que ele se veste, né? Tadinho, não tem dinheiro. Não, não é essa não. Nossa, olha, coitado, né? Só anda de chinelo, não tem nem um sapato para usar. Não estou falando dessa humildade, não. Não é essa humildade que eu estou falando. Eu estou falando da humildade que Jesus exercia. Sabe o que é humildade, amados? Sabe o que é humildade? Poder sob controle. Fala para o seu irmão, agora você sabe. Poder sob controle. Isso é humildade. Porque o próprio Jesus poderia ter aberto mão de ser vulnerável naquele momento, mas ele não abriu, porque ele o quê? Humilde. E humilde é poder sobre o controle. Então, quando nós nos apresentarmos fortes diante dos homens, queremos ser o cara, mas na verdade não somos ninguém. Porque nós temos que ser alguém com o nosso Senhor. Nós temos que ser alguém com Ele. E aí a gente querer se achar o tal, mas dentro de você tem que saber, não, eu tenho que ter poder sobre esse controle, eu tenho que ter poder e controlar esse sentimento dentro de mim. Amados, Jesus, ele foi humilde, porque ele teve controle. Ele sabia que ele podia abrir mão ali da sua vulnerabilidade, mas ele não abriu mão. Ele teve o controle e ele foi até o fim, amados. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos passivos de dor, de choro. Como eu disse, Jesus chorou, está lá na Bíblia isso. Nós somos passivos a essas coisas que eu falei, de um dia envelhecer, sentir dores. A nossa vigor, a nossa força vai se acabar um dia. Mas nós não precisamos abrir mão de ser vulneráveis. Se nós não abrir mão, mas saber que Deus, que o Espírito Santo está no meio de tudo, nós teremos o poder, a força e o controle. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, talvez você pode estar pensando assim, mas pastora,
Você está pregando derrota? Não. Estou pregando a vida. Eu estou pregando o que acontece todos os dias da nossa vida. Não estou pregando derrota, amados. Eu estou pregando vida. Pregando o Deus que eu sirvo. Porque é Ele que tem que ser a minha cartilha para eu seguir. Que se Ele está dizendo que Ele foi um homem experimentado de dores, eu posso passar pelas dores. Porque Ele foi exemplo disso para a minha vida. Se Ele foi um homem que foi humilde, nós também temos que ser humildes. Ele é nossa cartilha de fé, Ele é nosso exemplo. Nós podemos ser humildes, podemos passar por todas as coisas, crendo que o Espírito Santo está conosco. A Bíblia diz que Jesus, sendo também Deus, Ele não usurpou de ser Deus e aceitou a sua vulnerabilidade. Isso é uma outra coisa. O próprio Jesus, Ele poderia a Bíblia fala que Ele poderia ter usado o poder de ser o próprio Deus ali, mas não. Ele aceitou aquele momento na vida dele. E por que nós? Por que eu e você, nós não aceitamos esse momento das nossas vidas? Um momento, às vezes, de sermos vulneráveis, de estarmos tristes, abatidos. Porque nós podemos hoje estar assim, mas quando nós confiamos em Deus e entendemos que o Espírito Santo tem que ser o centro de tudo, a nossa fé é fortalecida, meu querido. Nós precisamos sim ser homens e mulheres fortes, mas fortes no Senhor. Não é essa força de super-herói que eu falei no início. Não é essa força de capa de super-homem ou de mulher maravilha, ou seja, de qualquer herói. Não é essa força. A nossa força tem que vir do Senhor. A nossa força tem que vir de Deus. A nossa fé vai ser provada nesses momentos, amados. No nosso momento que nós estamos vulneráveis. E é por isso que nós precisamos de ter coragem de apresentar esse momento diante do Senhor. Vai existir momentos que você vai falar assim: eu não posso, porque está muito difícil. Mas aí, com Deus, você pode dizer: eu posso, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Em Deus eu posso todas as coisas. Vai ter momentos que você vai dizer assim: eu não tenho nada. Esse é um momento de vulnerabilidade. Mas em Deus você tem tudo. Em Deus nós temos todas as coisas. Em Deus nós temos tudo, amados. Oh, aleluia. Não deixe o inimigo enganar você. Quando você se encontrar nos momentos de fragilidade, achando que você não é capaz, que você não é ninguém, saiba que você é alguém, porque Deus te disse isso. O Espírito Santo está dentro de você. Seja forte, seja um homem forte, uma mulher forte, mas seja vulnerável diante do nosso Senhor. Seja um homem quebrantado. Ou Deus está no controle, ou o Espírito Santo está no controle de todas as coisas, ou nós estamos no controle. Você decide. É possível duas pessoas dirigir um carro? Eu não dirijo, não. Mas eu acredito que não dá. É possível duas pessoas pegar o mesmo volante? Não. É possível a gente seguir a nossa vida cristã sem ter o Espírito Santo no controle de tudo?
Será que nós estamos segurando o volante das nossas vidas? Ou será que nós estamos deixando o Espírito Santo fazer isso? É uma pergunta para você responder para você mesmo. É por isso que eu disse que é preciso coragem para ser vulnerável. Porque nós vamos ser vulneráveis diante do Senhor. Fragilizados diante do Senhor. Porque nós entendemos que o Espírito Santo tem que ser o centro da nossa vida. Nós entendemos que duas pessoas não podem dirigir o mesmo carro. Eu não posso ficar no volante, o Espírito Santo ficar no volante. Eu tenho que decidir isso na minha vida. E é através de entendermos que nós somos vulneráveis e que são pessoas que somos familiarizados a dores que nós vamos entender isso. Amém? Precisamos acordar todos os dias e olharmos para nós mesmos diante de um espelho, de preferência, dizer assim: eu sou vulnerável. Espírito Santo, eu sou vulnerável. Eu não sou um super-herói. Eu sou vulnerável para o Senhor. Diante dos homens eu vou me comportar como uma pessoa normal. Não quero entrar em discussão e ser o cara. Mas diante do Senhor eu quero ser vulnerável. Porque eu quero que o Espírito Santo esteja no centro de tudo. Porque é Ele que vai me fortalecer. Nós precisamos acordar de manhã e olharmos e dizer que precisamos e dependemos dEle, que Ele seja o centro das nossas vidas. Porque senão, amados, nós não vamos conseguir. Como eu disse, quando nós entendemos que nós somos pessoas vulneráveis, que estamos familiarizados a dores, o que temos que fazer diante de tudo isso? Existem as armaduras, né, da fé. Imagina, a Bíblia fala sobre isso. Quando nós entendemos que somos essas pessoas vulneráveis e familiarizadas, como o próprio Jesus foi, nós precisamos lidar com a nossa armadura. Nós temos que descobrir aonde tem lacunas nela, aonde tem buracos. Porque muitas vezes a nossa armadura em Deus, ela pode ter sido atingida de alguma forma e você não percebeu. Quando você tem o soldado tem uma armadura, se ele for atingido, não vai ficar uma marca, né, de aonde foi, na roupa dele, às vezes furou, fez um furo. Quando nós entendemos que somos vulneráveis diante do Senhor, nós vamos entender que nossa armadura também tem lugares que podem estar perfurados. E nós precisamos pedir ao Espírito Santo que feche isso nas nossas vidas. Que feche aonde há lacunas. Que feche para que nós possamos ser fortes, mais forte nele. E não forte diante dos homens para manter uma discussão em alta. Como nos é ensinado. Como está a sua armadura? Como está a sua armadura? Nós só vamos encontrar, ver os buracos dela, se nós entendermos que nós somos vulneráveis diante do Senhor. Nós somos fracos perante Ele. Nós entendemos que o Espírito Santo tem que estar no centro. Nós vamos começar a enxergar as coisas. Mas aí, pastora, que coisa? Amado, de repente, a sua fraqueza pode ser uma tentação.
Eu não sei. Quem vai te mostrar isso é o Espírito Santo estando no centro, não você. Porque se você está no centro, você é forte. Eu estou falando de ser vulnerável diante de Deus. Com o Espírito Santo no centro. Aí Ele vai nos mostrar. Nós não vamos conseguir enxergar aonde está sendo a nossa tentação. Tem tantas coisas que nos tentam nessa vida. Tem pessoas que são tentadas a gastar demais. Já tem uma coisa que é outra. Tem pessoas que são tentadas, né, com coisas que vê na internet. Ela não consegue ter domínio sobre isso. Tem pessoas que são tentadas por não ter um domínio próprio. Elas se irritam com muita facilidade. Elas discutem. Tem pessoas que não têm domínio sobre sentimentos que não provêm do Senhor. Eu disse que nós temos que estar familiarizados com dores. Isso vai acontecer. Eu disse bem-vindo à vida real. Mas existem pessoas que elas estão presas a sentimentos que são uma falta de perdão muitas vezes. Aquilo ali é uma lacuna que ela criou, que foi criada, ela não perdoa. E isso traz várias coisas na vida dela. Não é dessas coisas, não é dessas dores que eu estou falando, não. Porque a falta de perdão nos traz até problemas de saúde, amados. A falta de perdão nos traz até problema de saúde. Quando nós não perdoamos alguém, nós ficamos doentes. Primeiramente da nossa alma. E depois o nosso é físico. Eu me lembro que, isso foi há muitos anos atrás, eu fui no neurologista. Eu estava com muita dor de cabeça, né? Aí, você sente uma dor de cabeça, é bom que você tem um plano, né? Você fala, vou logo no médico, né? Ah, beleza. E aí, eu estava assim, há dias com aquela dor de cabeça. Aí eu comecei a pensar um monte de coisa, né, que poderia ser. A gente começa a se achar perito na medicina. Aí eu fiz os exames, tá, beleza, tudo tranquilo, não deu nada, né? Uns analgésicos e resolveu. Mas eu me recordo que o médico me falou o seguinte. Ele falou que as pessoas que dão tumor no cérebro são, sabe por quê? A maioria delas, porque elas não perdoam. Elas vão gerando um sentimento nelas tão profundo, aquilo vai se acumulando de uma forma tão grande que pode gerar um tumor no cérebro. Falei, uau. Falei, Senhor, me livra desse tumor no cérebro. Misericórdia. Olha que coisa assim, eu até fiquei impressionada de ouvir isso de médico, porque os médicos, eles são muito focados ali no que eles estudaram mesmo. E ele fala isso, a falta de perdão, porque realmente a falta de perdão nos dá dores, até o tumor no cérebro. Sabe, amados, precisamos deixar de ser fortes e ser fortes no Senhor, para que Ele, o Espírito Santo, venha no centro e consiga nos mostrar aonde nossas armaduras precisam ser fechadas, se houverem lacunas nelas, se houverem buracos nela. Toda tentação é real, mas quando cuidamos dessas áreas em nossas vidas, as coisas ficam mais simples. Isso é ser um vulnerável sadio. Fala para o seu irmão, seja um vulnerável sadio.
Agora, o que é ser um vulnerável sadio? Eu vou te dar um exemplo. O que é um vulnerável sadio? E o que não é sadio, né? Amados, quando nós entendemos que nós somos vulneráveis no Senhor, que somos familiarizados a dores, isso é o mundo real nas nossas vidas. Mas nós entendemos que o Espírito Santo está no centro de tudo, as coisas se tornam mais simples. O vulnerável sadio é aquele que, por exemplo, ele ficou desempregado. E aí, ele sabe que ele tem as despesas para pagar. Sabe que tem compra para fazer, aluguel para pagar, comida para dar para os filhos. Ele sabe que ele tem contas que ele fez ao longo prazo, confiando em determinado emprego. Aí, amados, ele simplesmente está no momento que? Frágil, no momento vulnerável. O vulnerável sadio, sabe o que ele faz? Ele se entrega a Deus e fala: Senhor, eu fiquei desempregado. Senhor, eu tenho essas contas para pagar. Eu não contava com isso na minha vida. Eu não contava que eu seria mandado embora desse emprego. Eu fiz dívidas a longo prazo. Eu tenho uma família para sustentar. Sabe para onde que vai a vulnerabilidade dele? Diante de Deus. Esse é o vulnerável sadio, amados. Porque o vulnerável que é desesperado, ele já entra em desespero. Ele já acha que o dinheiro, que ele vai ficar sem dinheiro para pagar o aluguel, os filhos vão passar fome. Ele entra no desespero. Sabe por quê? Ele é forte. Ele é forte porque ele acha que é ele que vai conseguir tudo, que é ele que vai conseguir o próximo emprego. Esse vulnerável aí não conta. Esse daí é forte. Esse daí é herói da Marvel. O vulnerável que Deus quer é esse sadio, que olha para as circunstâncias, que olha para o desemprego e fala: Senhor, eu fiquei desempregado, mas o Senhor vai sustentar meus filhos, o Senhor vai me dar condição de alguma forma, eu não sei como, eu não tenho nem ideia, mas o Senhor vai dar condições, o Senhor vai abrir uma porta, ou sei lá, vai aparecer um emprego aqui que vai cobrir as contas do próximo mês, eu não sei. Mas, Senhor, eu estou aqui, dizendo que eu sou fraco, eu sou vulnerável diante do Senhor, não diante dos homens. Porque nós temos que ser esse homem vulnerável diante de Deus, amados. Porque é Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos erguer. Quando nós vamos acordar diante disso, amados? Que nós somos dependentes do Espírito Santo, nós somos dependentes de Deus. Parece chover no molhado falar sobre isso, mas nós temos que vigiar o tempo todo, se nós não estamos confiando em nós mesmos. Porque nós temos que ter a certeza de todos os dias que nós confiamos no Senhor, que a nossa força vem do Senhor. Nós não confiamos em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Vamos passar por dores, vamos passar por dificuldades, sim. Vamos ter dias de choro. Vamos ter dias que nós vamos olhar para a nossa despensa e às vezes não ter tudo o que queremos. Bem-vindo ao mundo de ser vulnerável. Mas você vai olhar para essa situação e dizer: Senhor, o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Está no controle de tudo. Eu sei que é difícil, irmãos, eu sei, não é fácil. Quando nós estamos diante de situações
diante do momento que nós estamos vulneráveis, nós temos que aplicar essa fé em nosso coração. Não estou dizendo que é fácil não, mas aqui é possível e é real. É possível e é real. Precisamos aplicar essa fé no nosso coração todos os dias, amados. Precisamos aplicar essa fé em nossos corações todos os dias. Eu queria te fazer uma pergunta. Você tem coragem de ser vulnerável? Porque é preciso coragem. Mas não a coragem segundo o mundo, segundo as forças humanas, mas a coragem segundo o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Oh, aleluia! Eu gostaria que você, neste momento, o pessoal do louvor pode estar vindo, e que você aí no seu lugar, você começasse a orar. Você começasse a colocar diante do Senhor. E falar: Deus, será que eu tenho sido como Jesus, um homem experimentado de dores? Mas eu tenho murmurado, reclamado. Eu tenho ou tentado ser forte demais na minha força humana, achando que eu sou capaz de resolver todas as coisas. Talvez você ainda está talvez seja com a sua armadura, com alguma lacuna nela. E hoje o Espírito Santo pode estar te mostrando, te revelando, te trazendo luz agora. Começa a orar diante do Senhor, feche os seus olhos. Se concentre neste momento agora, porque eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. Diga: Espírito Santo, eu não quero ser herói. Espírito Santo, eu não quero ser o eu forte, mas eu quero que você esteja no centro de todas as coisas. Vai falando para o Espírito Santo sondar o seu coração. Oh, aleluia. O louvor vai estar tocando. Enquanto isso, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Diga para Ele, fala: Pai, eu quero ser um vulnerável. Pai, eu quero ter coragem para ser assim. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai sondando os corações. Vai ministrando, Deus, o teu coração, os teus filhos, ó Pai. Queremos a tua presença, Senhor. Pai, queremos o teu contato sobre nós. Pai, nós queremos ser adorados, Pai. Queremos
Oh, meu amado, fica de pé neste momento. Você que orou diante de Deus agora, pedindo a Ele para que você tenha coragem para ser vulnerável. Você entendeu que você é uma pessoa familiarizada a dores. Oh, Espírito Santo, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração neste momento. Coloque a mão no seu coração como algo profético para você declarar sobre a sua própria vida. Pai querido, neste momento, ó Pai, eu quero nos declarar, Deus, que nós queremos, ó Pai, ser homens fortes, mulheres fortes, mas fortes no Senhor, Pai. Que diante de Ti nós queremos ser vulneráveis. Que diante de Ti nós vamos chorar como o Senhor chorou no passado. Nós iremos chorar. Nós iremos passar por momentos difíceis, mas confiando que o Senhor é conosco. Que o Senhor é o Deus de promessas sobre as nossas vidas. Pai querido, eu quero declarar sobre a Tua igreja, ó Pai, neste momento, que Teus filhos, ó Pai, entenderão no Espírito Santo o que é ser vulnerável diante de Ti, Pai. Que diante do Senhor nós sejamos pessoas fracas, para que nós possamos ser fortes, ó Pai, fortes no Senhor, porque é o Senhor que vai elevar a nossa força, é o Senhor que vai nos fortalecer, é o Senhor que estará conosco todos os dias. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero declarar isso na vida dos Teus filhos, Pai. Declarar na vida de cada um, Pai. Aonde quer, Pai, que eles forem, que eles levem, Pai, esse sentimento, Pai, de humildade, Pai, sobre a vida deles. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus,